A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos e todas nesta noite de terça-feira. Eu quero, juntamente com vocês, trazer uma reflexão para os nossos corações nesta noite, que já está se encerrando. Quero ler uma passagem no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo 5, verso 12, quando o profeta, num dos seus lamentos, das suas orações, dos seus problemas existenciais, ele lê nesse texto aqui, diz o seguinte: o Senhor dos exércitos, que prova o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Uma coisa que nós precisamos considerar, irmãos, é o ministério profético, os profetas do Antigo Testamento. Homens que foram levantados por Deus para cumprir um ministério, para cumprir uma vocação. E esses homens eram a prova viva da mensagem de Deus, da indignação de Deus, do cuidado de Deus, de trazer o povo de volta para Deus. E os profetas foram esse canal, foram esses canais de bênção, Louvado seja Deus. Então, o que eu quero destacar nesta noite é a importância da oração. Como a oração é importante para as nossas vidas. Como a vida de oração é vital para a nossa existência cristã, para a nossa existência espiritual. É muito importante isso. E os profetas do Antigo Testamento, eles viam a oração como uma questão de vida ou morte para a nação. Primeiro para eles, segundo para a nação. E eles foram homens que, embora vocacionados, chamados, levantados por Deus, escolhidos pelo Senhor, eram homens que viviam na intimidade da oração. Eram homens que oravam, como Elias, que a tradição diz que os seus joelhos eram como de camelos, porque era um homem que vivia orando, era um homem de oração. Elias também se utilizou da oração pessoal para enfrentar os 450 profetas de Baal. Baal era um deus pagão, onde o povo da época o adorava. O culto a Baal havia obtido grande aceitação entre o povo de Deus. E o profeta Elias foi levantado por Deus para denunciar essa idolatria. E a Bíblia diz que o profeta Elias desafiou os falsos profetas, desafiou a Baal. Ele disse: clamem ao seu Deus para fazer cair fogo do céu. Enquanto as orações a Baal falharam, a oração de Elias obteve êxito. Foi ouvida, foi atendida, foi respondida. O fogo caiu sobre o altar e consumiu o altar, consumiu o holocausto. O fogo do céu estabeleceu uma virada na história de Israel. E à medida que os profetas do Senhor foram esclarecendo o caráter de Deus, foram mostrando a vontade de Deus, foram mostrando o propósito de Deus, foram mostrando aquilo que Deus, os desígnios de Deus, aquilo que Deus queria para o povo,
eles insistiram no fato de que Deus rejeitava a adoração feita por pessoas cujos corações estavam distantes dele. A questão não é orarmos somente. A questão é a quem estamos orando. A certeza do Deus verdadeiro, do digno de honra e de glória. Corações distantes, orações ritualísticas, vazias, sem vida, sem efeito, como as de Baal. Preciso, irmãos, que as nossas orações elas estejam voltadas para Deus e o coração também para Deus. O coração é o instrumento que leva as nossas orações ao Senhor, que levam as nossas orações diante de Cristo, como mediador, diante do Espírito, que nos ensina a orar como convém. Precisamos entender isso, que os nossos corações são instrumentos de Deus. Os nossos corações precisam estar focados no Senhor. O foco é o Senhor. Tomar parte, louvado seja Deus. É importante que nós tenhamos isso, tenhamos esse entendimento. Profetas como Isaías, Osés e Amós viveram um período onde a oração ela passou a ser um exercício obediente apenas. A oração fazia parte de uma cerimônia vazia de palavras e vazias de significado. Porque as orações das pessoas não tinham relação nenhuma com Deus. As orações, por quê? Porque as suas orações não tinham nenhuma relação com as suas atitudes, procedimentos. O mesmo povo que oprimia o próximo, o mesmo povo que era cruel, opressivo com os seus pares, com os seus compatriotas, esse povo estava na igreja. Esse povo estava ofertando, esse povo estava adorando, ou falsamente adorando, né? Nessa perspectiva. Porque os seus corações estavam distantes. Então, meus amados irmãos e irmãs, há uma sintonia entre oração e vida. Há uma sintonia entre a minha oração e os meus atos. Porque os meus atos me denunciam. Os meus atos, ou eles me aproximam de Deus, ou eles me afastam de Deus. Se o coração for arrependido, se houver arrependimento, se houver sinceridade, como houve de Davi, que disse: pequei contra ti, somente pequei. E aí, se voltar para Deus, Ele é misericordioso em perdoar. Mas o povo de Israel, no tempo de Isaías, de Oséias e Amós, era um povo que vivia uma religiosidade, mas não tinham vida com Deus. Roubavam, oprimiam, eram cruéis, eram homens que não amavam o seu semelhante. E isso é uma denúncia ao povo. O profeta Isaías, usado por Deus, disse: olha, eu estou cansado do sacrifício de vocês. Estou cansado desse derramamento de sangue. Deus não estava cansado. Deus estava cansado, era da hipocrisia. Deus estava cansado, irmãos, era do ritualismo sem coração, sem vida. Deus está cansado disso. Deus estava cansado disso. E devemos ter muito cuidado também para pensarmos que estamos na presença de Deus
quando na verdade os nossos atos diários, eles é um acúmulo que se torna uma barreira para nós achegarmos à presença do Senhor. Então, meus irmãos, os profetas responderam ao povo, responderam a este culto vazio. E a resposta foi que Deus não ouviria as orações. Deus não ouve as suas orações porque elas não são reais, porque elas não são verdadeiras. Quando as nossas orações elas não são verdadeiras, reais, quando as nossas orações não refletem uma vida com Deus, não refletem um coração segundo a vontade de Deus, não refletem aquilo que nós proferimos verdadeiramente em Cristo, os profetas dizem, olha, Deus não ouve as orações. Isso a gente pensa que é só no Antigo Testamento, né? Mas parte do princípio de que esse Deus nunca mudou, que não muda, que o mesmo Deus de Elias é o Deus da igreja, que o mesmo Deus que condenou os atos do povo do Antigo Testamento é o mesmo Deus que irá julgar, irá peneirar, que irá punir, né? Que vai julgar os atos da igreja do Novo Testamento. Precisamos entender isso. Os profetas responderam ao povo que os seus cultos eram vazios, faltava Deus. E quando falta Deus, irmãos, não presta para nada. Ficamos apenas numa religiosidade fria, vazia, subjetiva, porque não obtemos respostas, porque não obtemos do Senhor a repreensão, porque não obtemos do Senhor, irmãos, a nova direção que devemos tomar. A oração ela tem esse papel também. Dizer, meu filho, vá por aqui. Meu filho, eu te perdoo. Minha filha, eu te perdoo. Minha filha, não faça isso. Mas eu preciso estar com o coração sincero. Na vida e nas confissões de Jeremias, que foi o texto que nós lemos, podemos encontrar um dos mais precisos exemplos de um coração totalmente entregue a Deus. Eu gosto do profeta Jeremias porque ele foi um homem que sofreu muito, porque tinha uma responsabilidade de anunciar o cativeiro babilônico, anunciar uma sentença da ira de Deus contra o seu próprio povo. A ira de Deus se manifestou contra o seu próprio povo. E o profeta Jeremias tinha uma árdua e dura missão: dizer ao povo que se entregasse à Babilônia. E o livro do profeta Jeremias é um livro que nos desperta a consciência e nos faz perceber que em todos os momentos da vida do profeta ele viveu em oração. Quando não estava denunciando os pecados de Israel, o profeta Jeremias estava no quarto de oração. Mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, o profeta se angustiava. O profeta ia buscar consolo no Senhor. O profeta ia buscar a paz no Senhor. O profeta ia buscar respostas no Senhor. Mesmo diante da angústia, mesmo diante de tudo que o profeta estava vivendo, o profeta foi preso, foi lançado no poço, foi lançado no calabouço.
profeta Jeremias externava um coração totalmente voltado para Deus. Jeremias sabia da sua vocação. Jeremias tinha consciência da sua vocação. Ele tinha uma consciência profunda disso, da sua vocação como profeta do Senhor. No capítulo 1, no verso 5, Deus disse para o profeta: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Para Jeremias, em alguns momentos, isto era um fardo muito pesado para carregar, pois a sua tarefa era extremamente difícil. Mas Deus estava com o profeta. Deus estava compartilhando do fardo do profeta. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tome sobre mim, sobre você o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos ajuda, irmãos, a carregar o nosso fardo. Jesus quer trocar o nosso fardo. O fardo de morte pelo fardo de vida. O fardo de ausência de Deus, longe de Deus, para um fardo perto de Deus, na presença de Deus. As angústias, assim como o profeta viveu, as nossas, elas muitas vezes nos faz dizer: Senhor, o fardo está pesado. Talvez nesta noite você: Senhor, o fardo está pesado, Senhor. A missão está pesada. A obra está pesada. Senhor, eu estou sendo desafiado, desafiada. A minha fé está sendo desafiada. A minha cabeça agora paira dúvidas. A minha cabeça paira uma insegurança. A minha mente está perturbada com tantos porquês. Por que isso aconteceu? Eu estou sem respostas. Aparentemente sem respostas. Angustiado como Jeremias, que, tendo consciência do seu chamado, tendo consciência de quem é Deus, Jeremias se sentia, em alguns momentos, o fardo pesado para carregar, por conta da sua tarefa. Jeremias foi chamado para levar a mensagem da ira de Deus contra seu próprio povo em virtude da desobediência a Deus. E o que nos chama a atenção é que o profeta era tão identificado com a mensagem da ira de Deus que foi rejeitado juntamente com suas palavras. Viver de forma íntegra, viver de forma que agrade a Deus, irmãos, é passível de sofrer. É difícil viver, ser justo no mundo de injustiças. É difícil viver o Evangelho, irmãos, diante de tanta coisa ruim. Mas o Senhor nos fortalece. O Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita. O Deus que nos escolheu é o Deus que cuida. É o Deus que provê. É o Deus que abençoa. É o Deus que nos guarda. É o Deus, irmãos, que quando as nossas forças já estão aminguando, já estão querendo acabar, o Senhor vem com a sua mão forte, com a sua mão invisível, com a sua mão protetora, com a sua mão sanadora. Aleluia! E Jeremias levou a sua angústia e lançou-se aos pés do Senhor. Foi o texto que foi lido, Jeremias 20:12. Ó Senhor dos exércitos, que prova o justo
e vês o mais íntimo do coração. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Você tem confiado a tua causa nas mãos do Senhor? Você tem esperado o agir de Deus? Você tem adiantado isso? Você tem feito isso com as suas próprias mãos, com a sua própria boca, com a sua própria atitude? Você não receberá, nós não receberemos a resposta de Deus quando tomamos a frente de Deus. O profeta diz: pois te confiei a minha causa. O profeta não tinha outra saída. O profeta sabia que a solução vinha do Senhor. Aleluia. Jeremias trazia dentro de si questões difíceis, dilemas, problemas, perguntas sem respostas. Jeremias trazia em seu coração questionamentos. E é no momento da tribulação, é no momento da angústia, é no momento do desespero, é no momento da falta de fé, irmãos, que muitas vezes isso vem nos abalar. Nessas circunstâncias difíceis, Jeremias foi buscar a Deus. E dos muitos questionamentos de Jeremias: por que os ímpios prosperam? Como Deus permitia que eles o amaldiçoassem, que era o seu povo? Porque pessoas boas sofriam, como Jeremias estava sofrendo. Jeremias buscava fazer o bem, mostrar ao povo que ali era uma providência de Deus. A ira de Deus era um corretivo de Deus para eles. Mas eles não entendiam assim, sabe por quê, irmãos? Porque eles não estavam na presença de Deus, e quem não está na presença de Deus, irmãos, não entende a vontade de Deus. Quem não está em sintonia com o Senhor, não entende o propósito de Deus. E essas lamentações de Jeremias, esses questionamentos de Jeremias, eles são algo comum a todos nós, que no momento da dificuldade, no momento da angústia, no momento do desespero, nós questionamos. Nós questionamos Deus. Então, meus irmãos, por que os ímpios prosperam? Por que os meus irmãos me amaldiçoam? Por que as pessoas boas sofriam? Por que eu estou sofrendo? A resposta que recebeu foi de que ele deveria se envolver ainda mais, se entregar ainda mais a Deus. Aleluia! Enquanto Jeremias queria sair, enquanto Jeremias queria abandonar tudo, em algum momento da vida é assim, muitas vezes paira na nossa mente, vem à nossa mente. Mas Deus disse a Jeremias que ele continuasse se envolvendo, que ele continuasse se entregando a ele, que ele continuasse confiando, que ele continuasse esperando, porque Deus ia dar vitória a Jeremias. Deus ia fazer cumprir na vida de Jeremias o que Jeremias foi chamado para fazer. Independente das dolorosas consequências, Deus disse: se envolva mais comigo, se entregue mais a mim, porque tu és meu, Jeremias. Foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. No ventre da tua mãe, Jeremias, eu te escolhi. Foi eu que te trouxe ao mundo, Jeremias. Jeremias, Deus está falando com você, Jeremias. Aleluia. E a Bíblia diz que o tempo passou e o povo foi levado
cativo para a Babilônia. E os profetas do exílio viram o desamparo humano ampliar-se ainda mais, devido às circunstâncias que estavam vivendo. Ali no cativeiro, que durou 70 anos, babilônico, o povo se viu forçado a compreender, a entender a vontade de Deus. Foi no cativeiro que o povo começou a entender o propósito de Deus. Diante de circunstâncias extremas, o povo viu-se forçado a reconhecer a sua própria situação. Uma situação que não tinha saída, e compreender que profundas mudanças seriam necessárias. Muitas vezes precisamos de um cativeiro para podermos entender que precisamos mudar. Talvez o cativeiro seja uma enfermidade, talvez o cativeiro seja uma necessidade, talvez o cativeiro seja um problema familiar, talvez o cativeiro seja uma perseguição. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você conhece o Deus que você serve, o Deus que te chamou, pode ter certeza que mesmo no cativeiro, Deus está trabalhando na tua vida. Aleluia. Então, meus irmãos, o profeta Ezequiel vislumbrou a futura vinda do Messias, quando disse que os seus corações seriam trocados. Ezequiel vislumbrou a futura vinda de Jesus ao ver a necessidade de uma nova aliança. O Cristo é a nova aliança. Uma nova aliança com Deus, que mudasse radicalmente o coração das pessoas. E esse Jesus, ele veio para transformar, para mudar, para tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, para trazer verdadeiramente o perdão de uma vez por todas e a justificação pela fé, para trazer mudanças. Cristo traz mudanças. Cristo nos aliancia com o nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, os homens e mulheres de oração presentes no Antigo Testamento são modelos a imitar. São modelos a imitar em nossa vida de oração. Eles nos conclamam a viver uma vida orientada por Deus. Uma vida de oração é uma vida orientada por Deus. Uma vida de oração é uma vida de ouvir as palavras do Senhor. E essas pessoas do Antigo Testamento, esses homens e mulheres nos ensinam isso. A ouvir as palavras do Senhor, a viver, a ter uma vida direcionada pelo Senhor. Descobrir a vontade de Deus, a sua vontade, viver inteiramente para Ele. É isso que esses homens e mulheres do Antigo Testamento nos ensinam através da oração, através de vivermos uma vida de oração, ouvir a Deus, uma vida orientada, direcionada pelo Senhor. Isso é viver com transparência, possuídos por um consistente amor. Consistente amor por Deus e pelas pessoas ao nosso redor. Então, meus irmãos, dessa forma, seremos capazes de derramar todo o nosso ser diante de Deus. De forma espontânea, vinda do coração. Tem que vir do coração, da alma, do centro. As nossas orações têm que vir do coração. Viver uma vida com transparência,
uma vida possuída por um consistente amor por Deus. Louvado seja Deus. Então Deus abençoe a vida de vocês e que possamos ser imitadores, principalmente de Jesus Cristo, que viveu uma vida de oração. Amém? Deus abençoe a todos e que a graça e a paz do Senhor sejam com vocês. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.